HQ é uma mídia muito difícil de acompanhar, mas por algumas experiências vale a pena. Por muito tempo eu não estava por dentro de nada. Eu vou te contar um pouquinho da minha história, pra você entender um pouco. Eu via muito YouTube quando era pequena. Operação Cinema, Imaginago, fã de dublagem de Undertale, enfim. E na escola eu não tinha muito espaço pra falar sobre nada. Tive dois amigos, mas o resto da turma ficava me zoando pelos meus gostos. Uma coisa que eu amava, mas deixava guardado no fundo do meu coração, era que eu amava super-heróis. E bom, os meus super-heróis favoritos, que no final são meus favoritos até hoje, são Batman, Flash e o Homem-Aranha. Eu brincava que eles cuidavam de mim e eu tinha o traje de todos eles. É claro que eu não tinha de verdade, mas você deve se perguntar por que raios eu reprimia isso. É bem bobo, porque é uma história de criança. Então, tinha um grupo de meninas e eu queria ser amiga delas, e pra isso eu tinha que ser mais feminina. Elas sempre ficavam me zoando, falando que eu não era tão boa quanto elas, algo do tipo, e riam dos meus gostos. Eu falei que era bobo, no final é só uma coisa de criança, mas... quando você é uma criança sensível como era, isso afetava bastante. E, eu gostava de várias coisas que eram consideradas masculinas, e que no final realmente são feitas pelo público, se você pegar estatísticas. Mas o fato de serem feitos para esse público realmente não impede que uma garota goste, e isso é bem comum. E não era grande coisa, no final não é nenhuma pauta isso, pelo menos não pra mim. É só algo que você gosta e tá tudo bem. Mas eu ficava com isso na cabeça, além de eu ser tratada diferente por ser considerada ingênua demais. E, sério, enfim, como qualquer criança na escola, eu só queria me encaixar, você realmente pode me culpar? Então eu vivia em um mundo imaginário que eu mesmo criei, com todos aqueles personagens que eu mais amava. E era uma mistura bem grande de personagens, era todo mundo, tá ligado? Bem, não é como se eu não quisesse que mais alguém entrasse no meu mundo, porque na verdade tudo que eu queria era que tivesse mais alguém nele. Eu me escondia tanto que eu nem falava pros meus pais, que depois se provaram que eram as pessoas que eu mais poderia contar. Você deve estar se perguntando, por que raios eu tô falando sobre isso, né? É porque eu quero que você saiba que eu não sou uma grande conhecedora. Você não pode falar, então, porque eu li muitas mais HQs que você. Cala a boca. A HQ é uma mídia muito confusa pra quem inicia, sabe? E bom, eu não deveria me sentir mal só por querer ser fã de algo. E eu não sou menos fã porque eu não conheço tantas quanto você. No final, a gente tá no mesmo time, cara. A gente ama os personagens e tá tudo bem. Quando eu cresci, eu passei a consumir e eu ficava tipo... eu não posso falar com ninguém sobre HQ até eu ser a maior conhecedora, senão eles vão me humilhar. Eu sou bem intensa. Então eu conversava com um amigo que eu tinha na época e ele me ensinava várias coisas. Só que teve um pequeno problema no caminho. Eu me envenenei com algo chamado Aranha-Verso, que me fizeram pensar que o Miles era tipo o melhor, grandioso protagonista de shonen incrível. Eu não vou me aprofundar nisso, já que o vídeo não é sobre ele. Se começar a falar sobre ele, eu vou começar a ficar bem irritada. Enfim, só que ele me envenenou na visão que eu tinha sobre Peter Parker e sobre todo mundo. Foi péssimo. Eu até comprei uma HQ da Spider-Gwen porque tinha o Miles na capa e foi horrível. Eu só comecei a ler boas HQs e realmente a me sentir conectada e parte da comunidade quando eu conheci um youtuber chamado Marcos o Ceifeiro. E ainda por cima, ouvindo a voz dele, eu pensei, caralho, é o Sans de Undertale, que é uma obra que eu amo de paixão, e eu assisti um monte de vídeo deles e nem sabia. Cara, que experiência linda. Ele fala com tanto amor no coração e de forma tão acolhedora, que eu fiquei, tipo, cara, eu não preciso mais ter medo de amar os personagens. Eu não preciso mais ter medo de ler, de não saber de algumas coisas, de querer conhecer. Esse cara é uma inspiração pra mim. Foi graças a ele que depois eu conheci o Mano Orbe do Click to Dub. Bom, eu queria dizer que ele é o Marcos Júnior, não tem como. Bom, agora eu vou falar de uma HQ que me ajudou a passar por um momento difícil. Me ajudou a amadurecer, e é tão bom ler uma página e você sentir aquele calor no coração e ver um herói te falando, você consegue. Porque no final, é isso que é um super-herói. Bom, eu falo que é uma HQ, mas na verdade é um conjunto. É do Quarteto Fantástico, são as edições 280 a 284. Dando um breve contexto, ela se passa após Guerras Secretas, então o Coisa não está, e quem está substituindo ele é a Mulher Hulk. Foi muito bom ver ela, porque a única referência que eu tinha dela era aquela série horrível! E bom, eu não vou contar exatamente a história, mas vou falar mais as cenas que me impactaram. Bom, mas dando uma
breve introdução, que no final acabou sendo uma introdução bem grande. Enfim, tudo começa com o edifício Baxter que foi destruído. Ele foi praticamente retirado do chão junto com seu sistema. Só não houve danos graças aos poderes da Garota Invisível. Nessa época ela era chamada de garota e não mulher. Reed, como sempre, bem centrado, explica pro policial como isso aconteceu, até que começa uma briga generalizada. Um senhor de idade que trabalhou lá por um bom tempo começa a interromper a conversa reclamando e chorando. Só que essa situação começa a escalonar para uma violência policial. E o White, que estava lá junto, ele vê tudo isso e vai tirar uma situação com o policial. E ele também é agredido. E aí a mulher Hulk vê isso e já parte para cima. Acaba tendo que ser detida, e óbvio que ela acabou se deixando ser levada, já que, claro que ela poderia se livrar dos policiais com um soco só. Mas as brigas começam e todos começam a atacar. Inclusive a Alicia, uma mulher cega, e o nosso querido Johnny Storm me defende. Enfim, nessa treta toda, a mulher Hulk, a pedido do Reed, não luta contra os policiais. E, bom, a Sue leva a Alicia com ela pra proteger e tal, já que tava todo mundo muito irritado por algum motivo. Bom, a gente tá em uma onda de ódio muito grande, todo mundo tá discutindo. Até que em um canto a gente vê o Homem Psíquico e o Monge do Ódio, e é revelado o seu plano. Bom, eles são responsáveis por essa onda negativa. E bom, o Monge do Ódio vai se modificar para ficar idêntico ao Reed. Bom, basicamente ele quer enganar todo mundo. O Senhor Fantástico e o Johnny eles vão investigar e eles descobrem que basicamente estavam sendo distribuídos cartões sobre semear o ódio. Então eles levam para o laboratório para investigar. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, o camburão de polícia que estava levando a mulher Hulk é atacado pela Malice. Que bom, ela tem um poder gigantesco, vencendo a mulher Hulk de uma forma bem fácil. Depois dessa demonstração de poder, o Monge do Ódio aparece como Reed e ela parece demonstrar ter um ódio profundo. Bem, como clássico dessa época, as expressões desenhadas são bem caricatas. Bom, depois aparece o Monge do Ódio comemorando o caos na cidade. E, infelizmente, algo que parece ainda acontecer muito hoje em dia é que homem odeia mulher, mulher odeia homem, branco odeia negro, negro contra branco, judeus contra cristãos, judeus contra não sei quem, judeu sempre tá sofrendo, né? E bom, vocês entenderam. Incrível como nessa época demonstra um preconceito em sua forma mais pura. Quem odeia, odeia por qualquer motivo, cara. Que seja esse ódio pode vir de qualquer lado. Bom, infelizmente parece que isso, sei lá, eu sinto que essa história acabou tocando em uma coisa bem atual de hoje em dia. Que basicamente as pautas ideológicas de hoje em dia sempre querem deixar as pessoas contra umas às outras o tempo todo. Como se você é branco, você tem que odiar um negro, se você é negro, você tem que odiar brancos porque eles são preconceituosos do mal e todos eles têm uma dívida histórica ou algo do tipo. Isso é só um exemplo, tá? Parece que todo mundo tem que se odiar o tempo todo e ninguém pode ficar bem com as pessoas. Parece que todo mundo é generalizado e se torna mal por algum motivo. Isso, sei lá, só me deixa muito incomodada. E tem uma cena do Demolidor que acaba demonstrando bastante isso. Olha, eu, por exemplo, nunca vi sentido nenhum nessa discriminação. Você não tem um motivo melhor pra roubo e agressão? É o Demolidor! É sempre uma honra ser reconhecido, amigo. Mas se quiser meu autógrafo, terei que deixar com a polícia. Pode pedir a eles quando recobrar a consciência. Está tudo bem, senhora. Esses dois não vão mais te incomodar. Eu não preciso de uma ajuda de um branquelo! Rapaz, imagina se fosse o contrário. Essa velha já estava sendo cancelada aos montes. É impressionante como uma garota antiga dos anos 60 consegue retratar tão bem uma coisa atual. Sei lá, eu fico chocada com isso. E ainda tem gente que reclama de HQ dizendo que é antiquado. Antiquado caralho, velho. Bom, a velha já estaria sendo cancelada se fosse o contrário. E com razão, afinal, preconceito é preconceito. Independente de quem vem esse preconceito. Avançando mais um pouco, finalmente tem a luta do Reed contra a Malice. E bom, ele logo percebe que os sentimentos de amor dela foram completamente invertidos. Só dando um contexto, a Malice, caso você não tenha percebido, é a mulher invisível, tá? O garoto invisível na época. Bom, o amor que ela tinha pelo Reed e o Johnny, bom, pela sua família em geral, foi transformado em ódio. Então, bom, agora é meio engraçado, porque ele vence ela com o poder do machismo. É brincadeira, mas, bom, ele trata ela mal pra cacete pra que ela odeie ele de verdade. E, bicho, quando ela começa a odiar ele de verdade, ela meio que lembra que ama ele. Ela fica, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tô destruindo as pessoas que eu amo.
E bicho, ela fica acabada com tudo que ela acreditava sendo distorcido, com tudo aquilo que ela é sendo mudado. Bom, pra explicar melhor, eu acho melhor eu só mostrar como ela ficou. Calma, filho. Não precisa se preocupar. Eu prometo. Você já teve 2 sonhos que quase se realizaram, mas nenhum foi exatamente... Não acredito nisso! Sonhos, invasões alienígenas, monstros, e eu sempre tenho que estar calma, serena e tolerante. Bom, não mais. Franklin, vai pro seu quarto agora mesmo. Sue, querida. O menino está aflito. Isso não é do seu feitio. Não entendo por quê... É claro que não entende, Reed. Você só sabe pensar em invasões impossíveis ou ameaças incontroláveis. E eu já cansei disso. Eu passei boa parte da minha vida adulta seguindo você em incontáveis batalhas, arriscando tudo e todos que eu amo pra salvar o mundo toda hora. Bem, agora é minha vez. Bem, Susan, eu acho que você nos deve uma explicação. O que raio significa esse comportamento anormal? Oh, Reed, será que você pode parar de ser tão friamente racional e só pra variar pensar com seu coração em vez do cérebro? Não entende o que o homem psíquico fez comigo? Agindo através do seu peão, um monge do ódio? Ele entrou no fundo da minha alma. Ele agarrou meu coração e distorceu e transformou em algo ruim. As mulheres sabem muito bem o que é a ameaça da agressão física. Muitas passam a vida sendo atormentadas por esse medo. Mas nenhuma mulher nunca foi agredida como eu fui. Fisicamente eu tô bem, mas a minha essência, a minha alma... Você não vê, Reed? Será que nenhum de vocês entendem? Querida, eu sinto muito. Confesso que não fazia ideia. Claro que isso deve ser prioritário, então temos de fazer justiça. Não, justiça não. Eu não estou interessada em justiça, Reed. O que eu quero é vingança. Sim, senhora. Uma coisa que eu adoro é que o Reed é muito compreensivo com ela, tá ligado? Claro que ela tá falando algumas besteiras aí, mas é compreensível, cara. Ela só foi completamente violada quando mudaram a alma dela e transformou tudo que ela ama em ódio. E o Reed consegue demonstrar uma grande empatia por ela, porque ele é um bom marido. O que eu vou falar mais? Ela sofreu bastante com o fato de começar a odiar tudo aquilo que ela ama, a sua família. Bom, para mais sofrimento, a gente vê o maior medo dela depois. Em determinado momento, eles são capturados pelo homem psíquico, que faz ela viver um pesadelo. Basicamente, o Reed tá velho e escroto, sendo um pau no cu do caralho, e todos do quarteto vão morrendo na frente dela por, tecnicamente, entre aspas, culpa dela. E o Reed literalmente morre destratando ela. Cara, o homem psíquico fez essa fanfic na cabeça da Sue, jogando todo o ódio reprimido que ele tem do Reed. Mas bom, olha a cena aqui de novo. Reed. Susan, o que foi que eu acabei de... Oh não, querido. Reed, querido. Ele está morto. Nem mesmo Reed sobreviveria. Eu estou sozinha. E agora? Como continuar? Ora, vamos, Susan. Nem parece você falando assim. Quem? Mamãe? Papai? Sim, somos nós. Você precisa ser corajosa, Suzy. Precisa ser forte. Nós somos os Storms. Nunca desistimos, Suzy. Não deixamos que nada nos detenha. Nem mesmo a morte. Não! Susan, querida, não fuja da gente. Nós não vamos te machucar. Nós te amamos e vamos te manter por perto para sempre. Não! 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 Bom, mesmo que no final ela é salva, graças ao Reed, que usou sua genialidade e derrotou o homem psíquico, e depois ela salva a mulher Hulk, depois dessa onda de ódio enorme, mas ainda assim, ela ainda tá estranha. Reed pergunta se ela se sente melhor e ela até diz que sim. Bom, agora no final, eu vou gravar até mesmo eu lendo a HQ, direto mesmo, pra me relembrar sobre como eu me senti lendo isso. Agora a ameaça acabou. Meu povo está livre de novo. Graças ao quarteto e principalmente à Garota Invisível. Não. Como assim, Sue? Você está negando sua parte nisso? Ora, essa é a vitória única e exclusivamente sua. Eu sei disso, querido. Mas agora eu percebo muitas outras coisas
que eu acho que estive tentando adiar e deixar de lado. Coisas como amadurecer, talvez. O homem psíquico fez mais do que corromper minhas emoções. Ele me forçou a contemplar os recantos mais profundos da minha alma. E também me forçou a encarar quem eu sou e o que eu me tornei. Quando fomos atingidos pelos raios cósmicos, ganhamos nossos poderes, mas perdemos alguma coisa, alguma inocência, uma ingenuidade infantil. Por muito tempo, eu tentei viver como se ainda fôssemos as pessoas de antes, como se eu ainda fosse a mesma. Mas eu não sou, não depois de tudo que aconteceu conosco, nem depois do que o homem psíquico fez comigo. A garota invisível não existe mais, Reed. Ela morreu quando o homem psíquico distorceu sua alma. A partir de agora eu serei a mulher invisível. Amadurecer. Era o que eu precisava escutar na época. Eu não podia ser mais a mesma. Não podia ser a mesma garotinha tentando se encaixar. Eu tinha que evoluir e me tornar uma mulher. Não dá pra fingir que eu não mudei mesmo depois das situações que eu passei. Eu tinha que aceitar quem eu me tornei e me orgulhar disso. Bom, é isso, gente. Obrigada por me ouvirem. Amigos, obrigada por me aceitarem do jeito que eu sou. Marcos, obrigada por apresentar esse mundo. Eu espero que eu ver essa história tenha te divertido. Que você tenha uma ótima noite ou dia. E é isso. Até o próximo vídeo.